Boa noite, queridos amigos, amigas que nos acompanham neste sábado, 24 de dezembro, véspera de Natal, para mais um estudo da nossa obra, da obra que estamos estudando de autoria do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Os Mensageiros. Eu gostaria de iniciar o nosso estudo de hoje desejando a você que tem nos acompanhado nessa jornada de estudo um Feliz Natal. Que o Natal possa significar para nós um nascimento verdadeiro, ou se preferirmos, um renascimento de Jesus contemplado na sua essência, enquanto caminho para a vivência da lei de Deus, como ele mesmo falou, caminho, verdade e vida. Que além dos rituais, da especificidade que cada um de nós tem nessa comunhão com ele, que nós possamos, para além de tudo isso, que é sempre muito respeitável, mas que nós possamos recuperar a essência da sua vida, do seu pensamento, do seu exemplo, já que ele veio com essa missão essencial de nos reconduzir de volta para a vivência da lei de Deus, para que pudéssemos assim nos tornar um dia espíritos puros, felizes, pacificados. Então, eu quero deixar esse desejo muito sincero e muito profundo de que a gente possa, na noite de hoje, lembrarmos dele, do que ele significa para a nossa caminhada nessa reencarnação. A noite de hoje, nós vamos estudar o capítulo 33, intitulado A Caminho da Crosta. Então vejam que nós já estamos aí, nós já vencemos mais da metade da obra. Os primeiros 10, 12 capítulos foi a preparação de André Luiz e Vicente ainda em nosso lar. Dessa etapa em diante, até agora, o 33º capítulo, nós acompanhamos a parada deles no posto de socorro governado por Alfredo. Então foram assim dias de muito aprendizado, como o próprio Aniceto vai dizer, né? Parece assim que fica meio sem sentido, já que o livro trata-se de uma semana de trabalho na crosta terrena, mas a verdade é que essa semana de trabalho já foi realizada em grande parte nesse posto de socorro. O próprio Aniceto vai dizer que eles ganharam muitas lições importantes, profundas lições, de forma que isso já contempla uma agenda de trabalho. Então, se a gente lembrar de tudo que foi vivenciado, especialmente no aprendizado com relação no trato com os espíritos em estado de perturbação, recém-desencarnados ou não, ali naquele pavilhão, os que dormiam, vastos ensinamentos sobre a oração, tudo isso que nós estudamos já contempla assim, um grande e vasto material de aprendizado para André Luiz e Vicente. Agora eles estão partindo então para a crosta definitivamente, para aprenderem algo mais de perto sobre o auxílio aos encarnados, daí o título do capítulo. O capítulo começa com esses comentários de Aniceto a respeito da importância da permanência deles ali no posto de socorro. Destaca André Luiz a característica desse veículo que vai os conduzir em parte do caminho até a crosta. Nós já tivemos estudos anteriores sobre isso, sobre o magnetismo, quando estudamos lá
em Nosso Lar, o capítulo que fala sobre o aeróbus, então nós não vamos nos deter muito nisso. Deixamos aqui a indicação para você, lá na playlist do estudo da obra Nosso Lar, se você procurar lá o capítulo referente ao aeróbus, você vai encontrar um pouco da análise que nós já fizemos sobre esse ponto. Então nós escolhemos trazer para análise alguns trechos de algumas peculiaridades dessa jornada de André Luiz, Aniceto e Vicente até a crosta da Terra. O primeiro trecho que a gente traz é sobre o que significa essa caminhada e como que ela exige de cada um ali recursos espirituais de soma, de vulto, para que essa viagem possa ser realizada. Então ele diz assim: não creiam, todavia, que possamos aproveitar a máquina, né, o veículo que André Luiz e Vicente e Aniceto estão usando, que ela possa ser aproveitada na jornada integral até a Terra. E aí ele diz: calculo que só poderemos voar até ao meio-dia, em seguida prosseguiremos a pé. Aniceto calou-se por instante, sorriu noutra expressão fisionômica e acentuou: isso, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização pode não estar distante. Então vejam, essa peculiaridade de ir uma hora no veículo, outra hora a pé, esses desafios eles se dão porque Vicente e André Luiz ainda não têm recursos espirituais, ou seja, conquistas espirituais que lhes permitam vencer essas resistências vibratórias ao longo do caminho todo, daí essa alternância. E aí, Aniceto diz algo muito, muito interessante. Semelhante realização pode não estar distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus, poderá aguardar sempre o melhor. E aí a frase que para mim é a mais significativa desse capítulo: não é promessa de amizade, é lei. O que isso significa? Todos nós, quando buscamos empreender um esforço na aquisição de valores espirituais de ordem superior, ou seja, virtudes, renúncia em prol da felicidade do outro, silenciar diante de uma ofensa, o próprio hábito da oração, não enquanto um momento que a gente profere alguma palavra, principalmente decorada, mas essa emissão de pensamentos de ordem superior, tudo isso vai nos conferir recursos espirituais de ordem superior, que nos permitam, ao desencarnarmos, já estarmos numa condição mais familiarizada com a ambiência do mundo espiritual. Quem sabe até muito rapidamente conseguirmos vencer essas distâncias por meio dessa volitação. E aí é importante que a gente entenda que isso não é promessa de amizade. O que Aniceto quer dizer com isso? Não é um favor divino que ele entrega para aqueles da sua preferência. É uma resultante da lei do próprio Criador. Aqueles que têm mais recursos espirituais, mais patrimônio espiritual, mais condições terão de atuar no mundo em que a matéria física, como a gente conhece aqui na Terra, não prepondera, onde a matéria é menos densa.
Então é maravilhoso nós sabermos que só depende de nós, com a permissão de Deus, claro, mas não é uma promessa de amizade, né? Deus preferiu você e não outro, ou a mim e não a outro, e aí Ele dá esses poderes. Isso não existe em Espiritismo. É lei. Se é para lei, é para todos. A fonte está aí. Para que nós possamos beber nela, basta que nos movimentemos na conquista desses recursos. É maravilhoso saber disso, porque basta que a gente se movimente para que a gente comece a aquinhoar esses recursos. Então, André Luiz prossegue narrando e diz assim: com 4 horas de locomoção estaremos, Aniceto, a fala aqui é de Aniceto, com 4 horas de locomoção estaremos na crosta. Reparem as sombras que nos rodeiam. Identifiquem a mudança geral. Aqui eles já deixaram o automóvel, né, já foram até o trecho desse veículo, que é um veículo muito peculiar ali daquela região do mundo espiritual, e estão caminhando a pé. E aí Aniceto então pede para que eles reparem as sombras nessa nova etapa da caminhada, da jornada, e que identifiquem a mudança geral. E diz assim: infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior em nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E essas regiões estão repletas de resíduos escuros de matéria mental dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Então a gente também já teve oportunidade de destacar algo similar em capítulos anteriores, mas é importante a gente relembrar, porque nós vivemos no planeta. Então nós estamos tanto sujeitos a essas emissões, a influência dessas emissões de baixíssimo teor, quanto ao mesmo tempo nós podemos buscar emissões de ordem superior e colaborar para que emissões de ordem superior possam ser aí colocadas à disposição dos encarnados. A questão é, o que nós escolhemos? Nós estamos encharcados dessas emissões de ordem inferior, no consumo comum das energias de baixo teor vibratório, comum dos encarnados, ou nós estamos comungando já numa outra psicosfera, pelo nosso esforço próprio de vivência de virtudes, como falamos agora há pouco. Nós somos os encarnados, nós estamos na condição dos encarnados. O que nós estamos emitindo e consumindo? É uma questão interessante que esse parágrafo nos deixa. Atravessamos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a 2 horas, porém, encontraremos sinais da luz solar. Então, Aniceto fala que naquele espaço ainda não dá para ter sinais do Sol, mas em breve será possível. E aí, André Luiz narra então o seguinte: no horário previsto por nosso orientador, começamos a vislumbrar de novo a luz do sol como se estivéssemos em madrugada clara. O espetáculo era magnífico e novo para mim. Calor brando começou a revigorar-nos. Aniceto fixou o quadro maravilhoso dos raios de luz atravessando as sombras e falou de olhos úmidos. Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Então, vejam aqui a significação que Aniceto está dando ao Sol. Esse astro que é a fonte de luz do nosso sistema solar.
na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Então, o Livro dos Espíritos nos traz aquela reflexão conhecida e muito bela, onde podemos encontrar um sinal da existência de Deus, né? Pergunta-se aos espíritos e eles dizem na criação. Então, se você olha, por exemplo, o nosso próprio corpo físico, com o equilíbrio espetacular que ele apresenta das funções dos órgãos, e se a gente estender isso para toda a natureza, não dá para a gente dizer que isso é obra do acaso. Todo efeito inteligente, dizem os espíritos, tem que ter uma causa inteligente. A essa causa inteligente, causa primeira, nós chamamos em espiritismo de Deus, nosso Pai. Deus como nós o conhecemos. Agora aqui ele diz que o Sol é a mais alta imagem de Deus que conhecemos expressa na natureza. Então não é à toa que o Sol tem essa função de iluminar. E que certamente tem também outras funções que nós vamos já ver aqui mais na frente. E aí Aniceto prossegue explicando: temo-lo nas mais variadas combinações segundo a substância das esferas que habitamos dentro do sistema. Cada planeta percebe esse Sol de forma diferente conforme a natureza material do que o próprio orbe, do que o próprio planeta é formado. Cada planeta tem uma peculiaridade no que diz respeito às energias, a forma como a matéria está ali combinada, formada. E ele diz, ele está em nosso lar de acordo com os elementos básicos da vida e permanece na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter de maneira diferente. Ilumina Vênus com outra modalidade de luz. Aparece em Saturno noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa sede de nossas energias vitais. Vejam só essa expressão, sede de nossas energias vitais. O Sol tem essa função de reabastecer de energia espiritual de ordem superior o nosso sistema inteiro, nosso sistema planetário inteiro. Não à toa, diz Aniceto, ele é, na natureza física, a mais alta imagem de Deus. Eu gostaria de trazer como um complemento dessa reflexão de Aniceto, um trecho que está lá no Livro dos Espíritos, é um comentário de Allan Kardec, num trecho da nota 7, referente à questão 168, onde ele diz assim: o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, vejam só, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os mundos que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a esses por meio do fluido universal. Considerando, do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. Vejam o que Kardec está nos dizendo. Todo planeta, todos os orbes têm uma função, o Espiritismo nos explica isso nas obras básicas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da pluralidade dos mundos habitados, no Livro dos Espíritos, na Gênese. Então, cada planeta tem um governador espiritual, um espírito de ordem superior, que é designado por Deus para acompanhar o processo evolutivo daquele orbe.
Esses espíritos, supondo que estejamos falando do sistema solar, se reúnem no Sol e enviam as suas emissões, né, as ordens de Deus, para os espíritos menos elevados, que nessa hierarquia auxiliam nesse trabalho de condução desses orbes. Então, vários espíritos da ordem de Jesus, da ordem evolutiva, do grau evolutivo de Jesus, dividem responsabilidades com relação ao sistema solar. Reúnem-se no Sol e de lá emitem energias que a gente nem imagina a superioridade, a pureza dessas energias, com os quais tanto promovem a emissão, né, de energias que purificam a psicosfera desses orbes, quando eles são de natureza menos elevada, principalmente como a Terra, compensando as emissões de baixíssimo teor de nós encarnados, né, higienizando a psicosfera da Terra, e nos dando assim um alento nesse mar de vibrações muito densas que nós estamos mergulhados. Então, em toda a codificação espírita, o Emmanuel se utiliza dessa imagem muitas vezes, né? O nascer do sol depois das trevas da noite significa esse retorno dessas energias sublimes, simbolicamente, porque o sol nunca para de emitir, mas o fato de nós sermos capazes de enxergar a luz do sol significa a renovação da esperança. Entendendo não essa fala como algo místico, mas da renovação da emissão dos espíritos crísticos superiores que nos banham com essas energias salutares, diluindo, dissipando as nossas vibrações de ordem inferior. Então vejam que nessa região do caminho entre nosso lar, né, especialmente ali depois daquele ponto do posto de socorro até a Terra, há regiões mais obscuras, mais densas, e há outras em que o Sol já se faz presente, dissipando energias de ordem inferior que eles vão registrando ao longo desse capítulo. André Luiz chega a dizer que em alguns momentos, né, alguns espíritos assim com aspecto monstruoso fugiam, e que ele foi orientado a não registrar isso na obra, para não colocar na nossa imaginação informações inúteis, porque o trabalho mediúnico aqui é sério, não é para o divertimento ou para o atendimento da nossa curiosidade, como a gente sempre tem falado, mas é para informar, trazer informações de teor de espiritualidade, que nos ajudam a viver na Terra de forma mais lúcida, né, mais espiritualizada. Então, de nada serviria estender descrições que apenas colocariam imagens na nossa mente sem nenhum valor. Então aqui fica essa reflexão belíssima do Sol, da função do Sol, da imagem que esse astro-rei tem, e que aquece literalmente a Terra, dissipando essas energias negativas. Então, naqueles momentos difíceis, né, do nosso dia ou da vida como um todo, no amanhecer, vamos assim contemplar o sol e sintonizar diretamente com a emissão dessas energias superiores, que são emissões dos espíritos crísticos que governam os planetas do nosso sistema solar. Finalizando então, André Luiz continua narrando, dizendo que empregaram de novo a capacidade volitante
E dentro em pouco, as matas de Petrópolis, estão indo para o Rio de Janeiro, estavam à vista. Mais alguns minutos e perlustrávamos as grandes artérias cariocas, as ruas, as avenidas. Por sugestão do instrutor, abeiramo-nos do mar em exercício respiratório de maior expressão. Então, ele vai dizer aqui que estavam exaustos, porque é uma sustentação vibratória que se precisa ter nessa caminhada, e para se refazerem, abeiravam-se ali da baía, do mar, que é também uma região que André Luiz sempre coloca como portadora de muitas energias espirituais revitalizadoras. Vicente e eu estávamos positivamente exaustos. Reconhecíamos que o esforço fora significativo para nossas escassas forças, como Aniceto falou no começo do capítulo. Indiferentes à nossa presença, os transeuntes passavam apressados, de mente chumbada aos problemas de ordem material. Fonfonavam ônibus repletos. A grande Bahia figurava-se-nos cheia de forças renovadoras. Então, eles chegaram à crosta, e daqui para frente a gente vai ter certamente outras imagens, outras narrativas agora desse outro campo de trabalho. Os próximos capítulos, por isso, estarão repletos de muitas lições inéditas. Então, nós queremos deixar essa reflexão a partir do que nós vimos, de que o Natal, pegando aqui um gancho da narração dessa jornada até a Terra, de André Luiz, de Aniceto e Vicente, que nós estamos mergulhados na Terra, de fato, rodeados de energias muito densas. Pelas emissões mentais de raiva, de irritação, de tristeza que nós mesmos rotineiramente fazemos. Mas é preciso lembrarmos no Natal que Jesus é de fato esse sol, o nosso sol. No simbolismo de uma luz que nos quer encaminhar de volta para a vivência das leis de Deus. Se estamos cansados, entristecidos por algum motivo, lembremos que o nosso destino é a perfeição espiritual. A felicidade não é o exterior convergindo para facilidades. A felicidade é a aquisição de virtudes. E nós estamos hoje, na véspera de Natal, no melhor local, considerando as lições que precisamos aprender, com as melhores pessoas. Tudo foi construído para que nós pudéssemos adquirir virtudes. E Jesus é o exemplo máximo do que nós podemos fazer. Então, nesse sentido, a gente reforça, renova de novo os votos de um Feliz Natal para todos nós. Fiquemos com Deus, uma excelente semana. No próximo sábado, damos continuidade aos nossos estudos, agora com muitas novidades nessa nova etapa da obra. Um abraço e até lá.